Shalom. E vou dizer profecias que Deus me mostrou que vão acontecer no ano de 1026 e no decorrer do ano de 2025. Então preste muita atenção, porque o que vou dizer são profecias que vão acontecer, para que depois as pessoas não digam que não foram avisadas, para que depois as pessoas não digam que não foi dito e que Deus não falou. Se quiser, guarde isso, pois tudo que Deus me mostra vai se cumprir. Para que as pessoas saibam que existe um Deus que é real e que fala, convém declarar e testemunhar os sinais que o Deus Altíssimo fez e está fazendo comigo. Primeiro ponto, preciso dizer, irmão, o que Deus me mostrou. Vi um grande abalo, irmão, para o México. México, é o momento de o México se voltar para Deus, é o momento de o México se voltar. Irmão, porque o Senhor está irado e Deus quer que o México se volte para Ele. O México tem que se voltar para Cristo. O México tem que se voltar para Deus, porque vem dias difíceis e dias muito duros, onde Deus me mostrou muita água para o México e também terremotos fortes que iriam abalar o México. Irmão, e eu clamo a Deus para que Deus tenha misericórdia. Preocupar-se com igualdade? Senhor, o Senhor falou comigo sobre o México? Deus não quer que perdoem o silêncio. Almirante aberta, não. Caminho e empreender no Senhor e caminhar com foro com. Deus México, é hora de o país se voltar para Deus, para o Senhor. Porque dias difíceis estão se aproximando, dias intensos estão se aproximando, dias temíveis e muito terríveis estão se aproximando. Então eu, como profeta de Deus, aviso ao México para que o México se volte para Deus. Deus também, irmão. E ele me deu uma mensagem para a nação do Uruguai. Uruguai, Uruguai. Aqui vocês têm que buscar a Deus, porque aqui vão começar a vir à tona coisas muito sérias do governo desta nação. E acima de tudo chega um dia de luto para esta nação, onde vai haver choro, porque vi algo de uma tragédia onde dezenas de pessoas perderam a vida. E isso será notícia em todo o país. As pessoas viviam e lamentavam. Então, muito cuidado. Também vi um famoso esportista desta nação que perdeu a vida aqui. Irmão, no ano de 2026. Então, Deus está chamando esta nação para que o busque. Vi um famoso jogador de futebol. Tomara que ouçam a mensagem de Deus e voltem-se para o céu, Senhor. Tomara que ouçam a mensagem de Deus, a mensagem de Jeová, e que possam voltar-se para Jeová. Porque aqui o Senhor irmão está à porta e está chamando a atenção dessas pessoas para que o busquem agora, mais do que nunca. Uruguaios, voltem-se para Deus, que os perdoará com misericórdia. Paraguai, Deus fala à nação de Deus. Que apareceram são deuses para honrá-los, Senhor. Já que esta nação precisa de avivamento, esta nação precisa de um forte avivamento, e aqui, irmão, Deus vai levantar um grande avivamento, mas Ele quer que todos se unam, irmão, e que os ministros estejam em unidade. Deus está chamando a atenção do Paraguai pela falta de união em seu povo, pela falta de união dos ministérios. Daqui vão sair grandes cantores cristãos, ou seja, grandes adoradores e grandes pregadores. Mas primeiro, Deus quer que se unam, o Senhor quer que se unam
que o povo de Deus se una nesta nação. Costa Rica, prepare-se, Costa Rica. Deus me mostrou um plano do inimigo contra esta nação e vi um plano do inimigo para querer levantar um perigo muito forte, como ocorre atualmente no Equador. Mas oro a Deus para que tenha misericórdia da Costa Rica e a proteja. Oro a Deus para que Deus tenha misericórdia e proteja a Costa Rica. Costa Rica. Deus tem guardado, o Senhor tem protegido. Mas há um plano do inimigo, porque depois deste governo, o inimigo quer que, após este governo, nas próximas eleições, venha outro governo da elite. Portanto, cuidado. Oro a Deus pedindo misericórdia e proteção para a Costa Rica. Venezuela, o tempo de Deus está chegando para o país. Venezuela, continuem orando, continuem clamando e em humildade o Senhor os quer, porque está se aproximando o tempo de Deus, para a nação da Venezuela. Quem duvidou não voltará à Venezuela, pois há quem duvidou do que Deus disse ao país. Por meio de mim e todas essas pessoas que duvidaram, não verão, muitos não verão com seus olhos e outros não voltarão a entrar, assim de simples, porque duvidaram da palavra. Mas todo aquele que creu e está crendo, verá com seus olhos e testificará com sua boca. Como o Senhor fará com que o regime de Maduro e Maduro caiam? Como? Assim como o Senhor já me mostrou em vídeos que já gravei, que estão no meu canal do YouTube. Te convido a curtir o vídeo, se inscrever no canal e ouvir o que Deus me revelou para as nações nos próximos dias. Chega o tempo de Deus para a Argentina. A Argentina vai continuar se levantando. Deus vai continuar levantando a Argentina. Vem o tempo de Deus para esta nação. Argentina, se prepare. Obrigado por assistir ao vídeo. Vai melhorar a economia do país? Como ele prometeu e disse, o que foi a Argentina será restabelecido. Deus falou comigo sobre a Guatemala. Obrigado por assistir ao vídeo. Este homem foi colocado no governo pelo Senhor, mas esse homem desobedeceu a Deus e se deixou levar pela lascívia. Porque esse homem, Deus me mostrava ele fazendo coisas imorais diante de Deus. Deus me mostrou algo forte, mas não direi aqui. Mas esse homem, irmão, vai cumprir a agenda do inimigo que a elite, irmão, colocou para vários presidentes cumprirem a agenda da elite, irmão. A agenda. E esse homem, irmão, vai cumpri-la. E Deus vai sacudir com água, com um grande terremoto, a nação da Guatemala, irmão. Algo que Deus tem me falado há meses. Oro a Deus pela Guatemala e pelo seu povo, pedindo que Ele proteja essa nação. Mas agora é quando mais o povo de Deus precisa se levantar para orar e cobrir essa nação dos planos do inimigo que vão entrar por meio deste governo. Peço a Deus por misericórdia, irmão. A Tailândia será abalada por um grande terremoto. A Tailândia será abalada por um forte terremoto. Vai acontecer um grande terremoto aqui, que será notícia mundial e aparecerá em muitos jornais. O grande terremoto que ocorrerá aqui. Deus está chamando a atenção para a África do Sul. Deus me mostrava o continente africano e aqui eu via a África do Sul. África do Sul, prepare-se. África do Sul, vem um grande avivamento para a África do Sul.
vem um grande avivamento para a nação da África do Sul. Mas também vi uma grande doença surgindo e clamo a Deus para que tenha misericórdia. Clamo a Deus para que tenha misericórdia. Mas antes de Deus levantar esse avivamento, primeiro, irmão, vai trazer um tempo de limpeza neste lugar e muitos pregadores conhecidos aqui vão começar a perder a vida. Estou falando da África do Sul e sei que essa mensagem vai chegar até vocês, meu povo da África do Sul. Nigéria, vejo uma forte explosão com muitas mortes. Nigéria, vejo uma grande explosão. Vejo uma explosão, vejo uma forte explosão que deixa muitos mortos. Deixa vários mortos. Que Deus tenha misericórdia. Ucrânia, 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 Ucrânia. Povo de Deus na Ucrânia, orem a Deus. Povo de Deus na Ucrânia, clamem ao Senhor. Ucrânia, Deus está prestes a intervir na sua nação. Obrigado. Há muito tempo contei o que Deus me mostrou sobre Rússia e Ucrânia. E não posso dizer que a guerra vai parar. Sabem por quê? Porque isso está escrito e tem que acontecer. O rei do sul contra o rei do norte. Eu só digo à Ucrânia que Deus está prestes a intervir. Deus está prestes a intervir na sua nação. Rússia, Rússia. Vejo como eliminam um alto comandante, uma pessoa que é de alto escalão dessa nação. É como um militar, eu podia ver um militar de alto escalão que tinha sua vida tirada por causa dessa guerra. Ouça, isso foi o que vi no Espírito, o que Deus me revelou. Oro a Deus para que Ele detenha isso. Precisamos orar pela paz das nações, pois a guerra só traz mortos de ambos os lados. Inglaterra, Inglaterra. Deus está falando com a Inglaterra, irmão. E eu pude ver no Espírito um atentado aqui, terrorista. Irmão, e eu oro a Deus para que o Senhor detenha isso. Irmão, oro a Deus para que Deus tenha misericórdia, oro a Deus para que Deus tenha piedade, para que o Senhor tenha, irmão, misericórdia. Pedimos a Deus, irmão, que isso não aconteça. Deus me revela isso para que o povo ore e evite, mas se não orar, acontecerá. Se só observar curioso para ver se isso se cumpre ou não, você vai ver com seus próprios olhos que tudo o que Deus me mostrou sempre se cumpriu. Por isso eu clamo a Deus para que Ele tenha misericórdia das nações. Deus me mostrou, irmão. Estados Unidos, dias difíceis estão chegando e dias sombrios estão vindo. Dias sombrios, irmão, preparem-se. Quem tem dinheiro no banco, tome alguma atitude, pois dias difíceis estão vindo. Senhores, eu vi uma tecnologia que ia dar as boas-vindas ao selo da besta, que é, irmão, não estou dizendo que o selo da besta está chegando. Não estavam dando as boas-vindas a uma tecnologia que é a que vai ser usada no selo da besta? E qual é essa tecnologia? Era para escanear os olhos das pessoas, para escanear a digital das pessoas, o DNA das pessoas, na saliva, nos pelos faciais das pessoas, até mesmo no sangue. Senhores, precisamos nos alertar. Cristo vem, Estados Unidos. Dias difíceis estão vindo para esta nação. E Deus está mandando seu povo clamar e orar. Não posso afirmar que virão tempos bons, como disse Gil Clemente, que afirmou ter recebido de Deus a revelação dos 2 mandatos presidenciais de Donald Trump nos Estados Unidos. Assim como Deus mostrou para mim, e ele disse que era porque tempos bons estavam vindo, não, Deus não me disse que tempos bons estavam vindo. Preciso te contar toda a verdade. Você verá coisas impactantes de guerra, comandos importantes sendo enviados, pessoas caindo e coisas que não posso revelar.
Mas você verá, irmão. Você vai ver com o passar dos dias, dia após dia, com o tempo. Deus me usou, irmão, para profetizar três tentativas de atentado contra o mandatário do país, Águia, ou seja, Trump. E me revelou isso, irmão, para que eu dissesse e a mensagem chegasse. Por quê? Deus preservaria esse homem para cumprir profecias apocalípticas. Ele me revelou os 3 atentados e que ele venceria novamente. Ele me mostrou como seria e o que aconteceria no seu governo. Irmão, obrigado pelo governo dele. Deus, irmão, fala nesta hora para cada pessoa, irmão, que está ouvindo isso, para que voltemos para Deus. Vi, Senhor, em espírito, uma reunião de demônios que diziam: vamos atacar. Vi muitas crianças desaparecendo. Sabe por quê? Irmão, porque Deus me mostrava, irmão, ondas de desaparecimento de crianças. Por que esses demônios, esses espíritos, irmão, eles se moviam rapidamente, irmão, não de forma errática, mas sim acelerada. E diziam: temos que nos apressar, temos que nos apressar. Coloquem confusão na igreja, tragam brigas para as igrejas, coloquem espírito de estupor, coloquem preguiça nos evangélicos, coloquem preguiça nos cristãos, para que uns aos outros se ataquem nas redes sociais, nos comentários, para que uns façam vídeos sobre os outros e percam seu tempo com entretenimentos, para que a igreja se torne um show midiático. E vi pessoas que estavam substituindo o lugar que pertence a Deus e ao Espírito Santo pelo seu próprio conhecimento e pela inteligência artificial. Sim, o que eles faziam, irmão? Colocavam a IA, irmão, para buscar e fazer, irmão, as coisas que deveriam ser feitas? Os 5 ministérios que Deus estabeleceu: o do evangelista, irmão, o do pastor, o do profeta, o do apóstolo e o do pastor. Pastor, mestre, evangelista, profeta. Aqui estão, irmão, os 5 ministérios: pastor, evangelista, mestre, apóstolo e profeta. O que dizia? Irmão, o inimigo? Ataquemos e espalhemos confusão em muitos. Vi pessoas, irmãos, sendo atacados pelo inimigo com ociosidade para atingir os verdadeiros chamados de Deus, profetas e ministros. Diga que ele é falso. Isso, irmão, por espírito de ociosidade e estupor. E mais, vi pessoas, irmão, que só começavam a pregar. Eles, pastores, e depois os outros, irmão, entregavam para a IA colocar música, para a IA cantar. A IA que... Senhores, isso é sério, é preciso orar e realmente agir assim, irmão, para que as pessoas não tenham percepção de qual é o trabalho de Deus e qual é o trabalho dos homens. Ou seja, irmão, que para uma mensagem as pessoas estão buscando IA para pregar, os pastores, que para as pessoas, irmão, pregar buscando IA, que para as pessoas cantar, que uma IA escreva música para ele, irmão. E já não fazem as coisas porque Deus manda, nem porque Ele inspira a escrever um livro. Irmão, Conia também sabe disso. Queriam substituir o que é de Deus pelo artificial, para que já não se tenha o discernimento do que veio de Deus e do que veio dos homens. Senhores, como disse, algo muito forte vai causar dano à igreja, que as pessoas vão ter que tomar cuidado, porque não se saberá se foi Deus ou inteligência artificial, mas onde Deus está, há uma marca indelével, única, original e muito forte. Por isso, irmão, eu clamo a Deus, por isso clamo ao Senhor, para que os irmãos não se deixem levar por esse tipo de coisa. E permaneçamos no genuíno de Deus, e permaneçamos no genuíno do Pai do Senhor. Um dia muitos não saberão identificar as coisas de Deus. Na verdade, isso já está acontecendo em muitos lugares. Algumas pessoas não chamam pregadores. Não, eles não convidam por serem usados por Deus,
mas por terem mais seguidores ou serem mais conhecidos. Não porque Deus o usa, assim como muitos ministérios, evangelistas e profetas anônimos. Mais do que pessoas com milhões de seguidores, mas tão secos quanto um cabo de mandioca. Mas não preferem convidar para o grande evento o pastor ou aquele evangelista ou o suposto profeta que tem números? Por que, irmão? Porque é isso que as pessoas estão olhando hoje em dia. Os números, não, que famoso, que todo mundo vê, e eu tenho as duas coisas. Eu tenho os números. Sou usado por Deus de forma extrema. Quem foi às minhas campanhas sabe. A glória de Deus, a glória e a honra de Deus acima de tudo. No entanto, irmão, eu tenho que dizer a verdade e o que Deus está me mostrando, porque eu não tenho compromisso com ninguém, meu compromisso é com o Senhor. Deus vai nos pedir contas, povo de Deus. Deus vai te pedir contas. É preciso agir com justiça para edificar o espírito. Dias muito difíceis estão chegando. Senhores, alemães, Alemanha, 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 povo de Deus, que sejam alemães, Deus quer que se levantem, Deus quer que o povo de Deus que está na Alemanha se levante, o povo de Deus que sejam alemães se levante, povo. É tempo de se levantar, é tempo de se levantar, é tempo de caminhar. Tempo de se levantar é tempo de caminhar. É tempo de crer em Deus, é tempo de crer no Senhor. Obrigado, Senhor. Holanda, Holanda. Vi coisas, irmãos, que chegavam aqui como irmão, coisas de microchip, Holanda. Deus está chamando a Holanda ao arrependimento. Vi uma tecnologia que chegava a esta nação e que tomava conta de quase tudo no comércio. E era algo como microchip. Obrigado. Onde não se ia começar a aceitar muito o dinheiro em espécie, mas sim mais, irmão. Coisas assim de microchip, de cartão, coisas preparando, irmão. As pessoas já têm mentalidade para aceitar a marca da besta. A Índia. Eu vi uma catástrofe aqui, irmão, e vi muita gente caída no chão que perdia a vida. Deus chama a atenção da Índia. Vi uma catástrofe aqui que deixava muitas pessoas sem vida. Paquistão. Paquistão, Paquistão, vi seca. Paquistão, vi um tempo de seca. Deus está chamando o Paquistão para que volte para Deus. A Deus. Deus está chamando o Paquistão para que volte para Ele. Paquistão, é hora de vocês voltarem para o Senhor, Paquistão. Vi um tempo de seca, problemas com água e o Estado se manifestando enquanto vocês enfrentavam isso. Irmão, Deus tenha misericórdia desta nação. Deus tenha misericórdia. Oremos pela atriz chamada Victoria Ruff, porque dias difíceis estão por vir. Irmão, Deus me mostrou um plano de morte para ela. Saiba que o inimigo queria que essa mulher perdesse a vida, mas doente. Mas eu clamo a Deus para que Deus a levante dali, para que Deus tenha misericórdia. Senhores, um novo plano de confinamento está sendo preparado e em breve será anunciado. E Deus chama a atenção. Deus está chamando para a atenção das pessoas, para que as pessoas voltem para Deus, para que as pessoas voltem para o Senhor. Vem um novo plano de confinamento, há um novo irmão, plano de confinamento que você vai ouvir falar. Irmão, em 2026, porque querem confinar tudo de novo. Irmão, que Deus tenha misericórdia, irmão. Que Deus tenha piedade. Que Deus tenha piedade. Hollywood de novo, irmão, vai ser removida. Deus me mostra que Hollywood de novo vai ser removida.
Tem gente, irmão, que carrega segredos muito obscuros, que pertence a seitas satânicas, que já fez rituais, irmãos. Gente que pertence ao governo. Sabem que há coisas obscuras que vão vir à tona aqui. Coisas, irmãos, sobre pessoas desaparecidas que vão surgir. E eles os sacrificaram em seita. Então eu clamo a Deus, irmão, para que Deus tenha misericórdia. Você se lembra, irmão, que foi o profeta que profetizou sobre Cusdari e tudo isso que foi descoberto sobre tráfico, irmão, de pessoas? Eu falei, irmão, com data e tudo o que ocorreria aqui. E o escândalo, irmão, descoberto na lista desse homem. Deus me mostrou a República Dominicana, irmão, e me mostrou ataque, irmão, para a minha nação. Mas eu clamo a Deus para que guarde minha nação. Vi como o mar começava a recuar aqui, o mar começava a recuar na República Dominicana e soava um alerta. E Deus disse, este é o aviso que estou dando, para que fiquem atentos ao que está por vir para esta nação, porque algo muito forte está vindo para a República Dominicana, algo muito forte está vindo, senhores, algo muito difícil está vindo, algo terrível está vindo para a República Dominicana. E Deus quer que o seu povo esteja atento, e Deus quer que o seu povo esteja buscando por Ele. E Deus quer que o seu povo esteja agora, mais do que nunca, focado em Deus, em jejum e oração. Aqui, irmão, só surgiu muito podcaster falando besteira. Empresário, irmão, dizendo besteira, gente sem o mínimo temor a Deus. Por isso tem gente aqui. Irmão, Deus vai cortar começando por algum político, como Ele me mostrou. Esperem até o ano que vem e verão que Deus falou por mim. Depois, irmão, alguns podcasters, escute, não vou dizer, não sei, talvez seja chamado de youtuber. Talvez seja um youtuber. É até aí que eles chegam, não vão além disso. Daí, Deus, irmão, virá com mão pesada em juízo e me mostrou que cortará alguns. Tem alguém para quem dei recado de Deus? Para quem entreguei a mensagem do Senhor? Que estão corrompendo a juventude e promovendo a agenda 20, 30 nos seus canais do YouTube, levando transexuais, levando sodomita e só levando gente para falar de baixaria. E uma dessas pessoas, irmão, o senhor sabe quem é? A esse homem, Jeová vai pesar a mão. E o nome dele no YouTube, irmão, que é conhecido como os Fox, a esse homem Deus vai pesar a mão. E em outros também. Para mostrar que Deus não é motivo de piada. Há muitos podcasters cristãos fazendo trabalho pela metade e falando besteira só para chamar a atenção. Na República Dominicana, muitos falam até da mãe só por fama e atenção. Se precisarem jogar alguém de uma ponte ou prédio, fazem só por atenção, por poucas visualizações, irmão. Sim, tudo o que eu estou dizendo vai se cumprir. Se quiser, pode ir anotando qual deles para o ano que vem, irmão. Estamos fazendo isso desde 2000 e tudo o que Deus me mostrou sempre se cumpre. Estou dando aqui profecias nacionais e mundiais que vão ser capas de revistas e jornais. Nas redes sociais e jornais, digitais e impressos, em várias partes do mundo. Que Deus tenha misericórdia e eu oro a Deus, irmão, para que Deus tenha piedade, mas Deus vai sacudir a árvore, porque tem gente, irmão, que dizem que são e não são. Até os altares de Deus, irmão, do meu país e do mundo, Deus vai começar a limpá-los, e muita gente, irmão, vai começar a morrer.
Pregadores famosos das redes sociais, pessoas desse meio, irmão, vão começar a cair e serão afastados, não só de púlpitos. Mas se hoje morreu fulano, fulano se foi, porque tem gente, irmão, que antes de se perder por estar seguindo as correntes do mundo, Deus vai eliminar essa pessoa e outro já condenado, tirando suas vidas. Porque nunca amaram outra coisa que não fosse a fama e o dinheiro. Janeiro. Senhores, que Deus tenha piedade, que Deus tenha misericórdia, tudo vai aparecer. Tenho nomes de pessoas daqui que Deus fará isso com elas. Escândalo de gente que está no caminho errado. Eu sei de pessoas que estão no caminho errado, irmão, e tudo o que estão fazendo. Entendeu? Mas eu não vou dizer, porque minha intenção não é que digam, ah, ele está querendo aparecer. Não conto para ninguém. Para ninguém. Que fizeram para alguém, para ninguém que não fizeram, para ninguém que não fizeram, para ninguém que não fizeram. A ninguém fizeram isso. A ninguém que fizeram isso, a ninguém que fizeram, a ninguém que não fizeram a ninguém. Entrevista. Sabe por quê, irmão? Cuido do meu azeite, não dou entrevistas, não colaboro com pessoas, nem faço cruzadas com fulano. Não, porque eu guardo o meu azeite. E eu sei que o nível de unção que Deus me entregou, meu irmão, agora mesmo, é algo único. Como Deus está curando as pessoas em nossas cruzadas em diferentes partes do mundo. Como Deus cura todo tipo de doença. Irmão, e todo tipo de milagre, até mesmo fogo saindo do meu corpo, coisas que esses vídeos e essas fotos estão por aí, irmão, tudo isso está por aí. Milagres de todos os tipos, mudos falam, cegos veem, surdos ouvem e paralíticos andam. Irmão, platinização de dentes, perda de peso, milagres raros. Sempre sigo firme, irmão, preservando o que Deus me deu. Tem gente que é muita espuma e pouco chocolate, só fama, só alcarabia. Mas não tem nada, irmão, para dar da parte de Deus, tão secos. Palavras vazias que todos têm. Deus está chamando a atenção do seu povo, irmão. Dias difíceis e fortes virão. Deus te abençoe e guarde. Curta e compartilhe o vídeo. Me siga no Facebook, a Dione de la Rosa, e Instagram, a Profeta Dione de la Rosa. Estarei orando por você e sua família. Também estou no TikTok como a Profeta Dione de la Rosa. E lembre-se, se te pedirem dinheiro em meu nome, não sou eu, são contas falsas. Denuncie e bloqueie. Minhas contas estão verificadas e não temos nenhum orfanato pendente. Em breve, ofereceremos a Escola de Profetas. Veja Visão de Águia no meu canal do YouTube, o Profeta Dione de la Rosa. Shalom Ura.